Olá, meus amigos. Há cerca de 40 mil anos antes de Cristo, na era paleolítica, o homem já fazia inscrições talhadas nas paredes das cavernas, para gravar fatos e mensagens. Começando assim as artes figurativas ou período pré-figurativo. Está começando, agora. A descoberta da escrita revelou ter uma importância enorme no avanço da civilização humana. Mas a escrita esteve sempre dependente de uma coisa: um instrumento para realizá-la. Os sumérios, cerca do ano 3500 a.C., usavam a escrita cuneiforme. Já na escrita cuneiforme criado pelos babilônios, eram utilizados objetos ou pedaços pontiagudos de madeira ou de osso em forma de cunha para traçar os escritos, marcando permanentemente o bloco de argila, onde eram feitos as escritas. Algum tempo depois, já os egípcios desenvolveram o papiro no ano 2500 a.C., sendo desta maneira a primeira forma de papel. Consequentemente, era necessária a criação de algo para escrever nos papiros. Então foi aí que surgiu a ideia de se utilizar ossos molhados em tintas vegetais. Por volta de 2230 anos antes de Cristo, apareceu a primeira caneta feita com junco, ou bambu, cuja ponta era talhada fina e embebecida em tinta. Lá pelos anos 300 a.C., as varetas de bambu faziam sucesso entre os egípcios. Nas ruínas de Pompeia, cidade italiana destruída pelo vulcão Vesúvio no ano 79, foi encontrada uma espécie de caneta com ponta de bronze. Durante a maior parte da Idade Média, o instrumento mais usado para escrever era feito de simples penas de aves talhadas, normalmente de ganso. Como é natural, algo tão orgânico deteriorava-se rapidamente, pelo que se tornou necessário descobrir alternativas mais duráveis. Existem referências a tentativas de se criarem penas de metal por volta do século XV, mas até ao século XVIII, não foi possível massificar o seu uso devido ao seu peso e à dificuldade de fabricação em quantidades suficientes. Foi só com a invenção do aço, cerca do século XIX, que se conseguiu criar algo para uso geral da população: os aparos metálicos. Mesmo assim, a sua ponta sofria um desgaste relativamente rápido, e o fato de se ter de usar um tinteiro não era prático para a mobilidade dos homens de negócios. Foi assim que, ainda durante o século XIX, tentou-se desenvolver um instrumento de escrita que guardasse a tinta no seu interior. Foi Lewis Edison Waterman que conseguiu patentear essa invenção no ano de 1884. Tinha nascido a primeira caneta, a que ainda hoje chamamos de caneta tinteiro, ou caneta de tinta permanente. Curiosamente, Lewis Waterman fundou a sua própria companhia, e começou a vender as suas canetas numa loja de charutos, e dava 5 anos de garantia a cada uma. No entanto, as canetas tinteiro tinham um problema que as impedia de serem levadas nos aviões pela altitude. Como o sistema inventado por Lewis Waterman consistia na utilização da pressão atmosférica para manter a tinta dentro da caneta numa pressão constante, e como no início os aviões não eram pressurizados, a tinta começava a sair do depósito conforme a pressão atmosférica ia baixando. A evolução que se seguiu, vinda da Hungria, resolveu esse problema. László József Bíró era um jornalista húngaro, e foi o inventor da caneta esferográfica, utilizando um conceito patenteado por John J. Lodge em 1888, mas nunca utilizado comercialmente. László József Bíró foi um inventor húngaro naturalizado argentino. Era judeu, tal como a restante família. Inventou a moderna caneta esferográfica. Bíró nasceu em Budapeste, Áustria-Hungria, em 1899. Apresentou sua primeira versão da caneta esferográfica na Feira Internacional de Budapeste, em 1931. Como jornalista,
Logo se apercebeu que a tinta utilizada na impressão dos jornais secava imediatamente, e não borrava. Contrariamente ao sistema usado nas canetas tinteiro. A sua ideia foi então a de criar uma caneta que desse o mesmo resultado, ou seja, que escrevesse sem aplicar tinta a mais no papel. Assim, decidiu utilizar uma pequena esfera metálica na extremidade da caneta que, ao girar, recebia a tinta do depósito e passava para o papel. Complementou a sua criação tapando o depósito de tinta, o que impedia que a tinta secasse ou vertesse para fora. A sua criação foi patenteada em 1938, na cidade de Paris, na França. Infelizmente, Byron não tinha condições financeiras para produzir a sua caneta em quantidade suficiente para comercialização, pelo que, em 1944, decidiu vender a sua patente em 2 países. Nos Estados Unidos, a empresa Eversharp Faber, e na França ao barão francês Marcel Bitte. Nos Estados Unidos a caneta esferográfica não teve grande sucesso, muito devido ao enorme custo da mesma, cerca de $10, vendendo apenas 10.000 unidades no seu lançamento. Na Europa, as primeiras canetas esferográficas foram lançadas no mercado em 1949, com a designação de canetas Bic, que era uma abreviação do sobrenome de Marcel Bitte. Devido a um preço acessível, a sua aceitação junto dos consumidores europeus foi boa, tornando-a um sucesso quase imediato. Em 1959, as canetas Bic foram lançadas no mercado americano, e em pouco tempo conquistaram os consumidores. Atualmente a empresa fabrica milhões de canetas esferográficas por dia, fornecendo praticamente todo o planeta. A caneta Bic chegou ao Brasil em 1961, e por seu baixo custo, substituiu as penas metálicas, que ainda eram usadas na escola. A caneta esferográfica revolucionou os hábitos de escrita de milhões de pessoas em todo o mundo. Qual a evolução da caneta? Na evolução da caneta, o uso de uma esfera na ponta possibilitou a distribuição constante e uniforme de tinta, e popularizou o uso deste instrumento de escrita ao mesmo tempo em que substituía com vantagem a caneta tinteiro. Com a invenção da caneta esferográfica, as pessoas passaram a escrever com mais facilidade cartas, postais e livros.